Veja no RR News desta semana. Mercado de inseminação comemora bons resultados alcançados no ano passado. Governo retira hidrovias do plano de concessões da Amazônia. Safra de tomate bate recorde histórico em 2025. Cafés campeões em Minas chegam aos supermercados. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. O Programa Nacional de Florestas Produtivas, lançado pelo governo federal, pretende promover a recuperação de áreas degradadas para fins produtivos. Ele vai regularizar questões ambientais da agricultura familiar, contribuindo para a ampliação da capacidade de fabricação de produtos da sociobiodiversidade. A Embrapa ela possui várias atribuições no âmbito do Programa Nacional de Florestas Produtivas. Dentre elas, podemos considerar duas como as mais importantes. A primeira ação são capacitações e treinamentos a técnicos contratados, pela Anater. Então, são temas como sistemas agroflorestais, sistemas agro-silvopastoris, manejo florestal de base comunitária e manejo de sementes nativas aos agricultores familiares que estão fazendo parte do projeto. Além dos sistemas agroflorestais, a Embrapa também vem trabalhando com outras demandas produtivas, demandadas pelos próprios assentamentos rurais, pelos próprios territórios. Entre elas estão o manejo de açaí, que é uma espécie frutífera proveniente aqui da Amazônia, também o manejo de andiroba para melhorar a qualidade de extração de óleo. Estou muito satisfeita, porque futuramente a gente vai ter muita fruta, outra renda, né? Uma das vantagens da recuperação de áreas degradadas com os sistemas agroflorestais é o início da produção em um curto prazo. O plantio das espécies perenes começa junto aos cultivos temporários. Isso significa colheita já nos primeiros meses. O agricultor garante o alimento da família e já tem uma fonte de renda. É a mandioca, o feijão e a abóbora crescendo lado a lado com as árvores que irão restaurar a floresta. Já plantei a abóbora, plantei a melancia, a macaxeira, a madeira de lei também, que eu já adquiri também, porque a gente tem um viveiro aí, então a gente já faz muda, então a gente vai trazendo do nosso viveiro para ir implementando o safra. Nós planta a fruta, ela vai custar mais um pouco. Então, nós entra com a macaxeira, aí a ideia, o meu plano aqui depois é aumentar mais, porque a macaxeira aqui com 6, 7 meses, eu já estou tirando o fruto dela para mim vender lá no mercado, que vai me ajudar na financeira aí. Quando eu plantei, em seguida, logo no outro dia, eu fui tirar essas palhas para fazer essa casinha, né? Porque o cacau ele não aguenta muito sol, né? Aí eu coloquei essa casinha aqui, aí depois eu tirei a macaxeira e plantei para fazer uma sombrinha, né? Para ajudar no início do cacau. É andiroba, jotobá, cedro. Essa madeira aqui é o seguinte, para mim, é até melhor quase que as frutas, né? Porque com elas, que a fruta vai se manter bem sadia. Com elas, com essas árvores que daqui dentro. Ela vai proteger o sol, vai proteger o meio ambiente. Então, a frutífera ali de baixo, ela vai dar uma coisa maravilhosa. Eu penso assim, né? Daqui 5, 10 anos, isso daqui vai estar muito bonito, né? Um reflorestamento muito grande. Que essa área aqui, perto do rio já, aqui já vai agregar bastante já. A nossa ideia aqui é de consumir para o próprio consumo, né? Da gente também, dos filhos e da comunidade também, quem queira também, uns gostam de vir ajudar, a gente também contribui também com frutas também. Ao longo dos últimos anos, o estado de São Paulo tem crescido em quantidade e principalmente em qualidade na produção vitivinícola. Novas técnicas de cultivo, aliadas às variedades de uvas finas e o investimento no enoturismo dão um tom desse sucesso.
O RR News conversou com 2 especialistas da cidade de São Roque para entender os detalhes de como tem sido essa nova fase. O primeiro vinho brasileiro, historicamente, foi produzido aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos uma ascensão da vitivinicultura aqui no estado, principalmente no meados do século XIX, e depois tivemos uma queda, principalmente por falta de investimento em pesquisa, uma série de coisas, e que renasce isso com o turismo, com o enoturismo, né? Então, São Paulo, o maior consumidor de vinho do Brasil e da América Latina como um todo, né? Sempre teve essa potencialidade, essa capacidade de produzir bons vinhos. E isso retomou agora no início dos anos 2000, principalmente com vinhos de qualidade, com vinhos de uma qualidade muito maior, né, superior, o que nos qualifica a estarmos entre os grandes estados produtores aqui do Brasil. Né? Os números de plantas, os números de áreas, os números de produção, os números de consumo só crescem. O que vocês imaginam daqui para frente, com agora, vamos dizer, essa moral que o vinho paulista tem conquistado? Quais são os próximos passos? Aonde pode se chegar com esse enoturismo, com a viticultura do estado de São Paulo? Olha, nós precisamos investir não só em estrutura, investir em capacitação, investir em treinamento, investir em produção de qualidade, e isso é uma constante. Lógico, como você muito bem comentou, a partir do momento que se tem destaque, aumenta a responsabilidade, nós temos que seguir inovando, seguir buscando parcerias, buscando atrair novos investidores para as regiões, né? Então o estado de São Paulo como um todo virou uma atração, virou um atrativo muito bom para investidores, não só do meio agrícola, mas investidores de outras áreas, área financeira mesmo, vindo investir na parte do cultivo de uva, na produção de vinho, e a responsabilidade aumenta. Nós precisamos manter a qualidade e melhorando a qualidade a cada dia. Qualidade dos vinhos, qualidade da nossa gastronomia, da hospedagem, dos serviços que são ofertados aos nossos visitantes. A gente tem visto essa expansão da vitivinicultura em São Paulo, né? Aumento de área, aumento de produção e com qualidade. O que para vocês explica esse bom momento do enoturismo, da enocultura aqui na cidade de São Roque e no estado de São Paulo? Olha, primeiro de tudo a procura pelo turismo lá no final dos anos 90, né? Posteriormente a isso veio a questão da dupla poda. Então essa colheita de inverno ou dupla poda, ela começou a dar vinhos de maior qualidade para nós aqui. Então foi meio que um agregando ao outro, né? O turista ele vinha, ele consumia aqueles vinhos mais simples, procurava por algo maior, né? As vinícolas, por outro lado, também foram procurando, então novas técnicas de plantio, novas técnicas de vinificação. Praticamente a gente pode falar que nesses últimos 30 anos São Roque mudou muito, né? A evolução que teve, nesse meio tempo a gente teve a vinda também do curso de enologia para a nossa cidade, então isso também trouxe mais conhecimento, tanto para a viticultura, tanto para a parte de fabricação e também na parte de atendimento, que é o nosso enoturismo. Então eu acredito que toda essa conjuntura nos traz os dias de hoje, né? Então você vê aí São Roque com vinhos premiados em diversos concursos. Então hoje a gente pode falar tantos vinhos brancos, vinhos tintos, né? E dando destaque para uma ou para outra uva que se aclimatou melhor aqui com nós. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar as sobretaxas impostas pelo governo norte-americano a produtos de outros países é positiva para o Brasil e melhora a competitividade dos produtos nacionais. Por 6 votos a 3, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos entenderam que o presidente Donald Trump não poderia impor tarifas de forma unilateral, sem autorização do Congresso. A Corte afirmou que a chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 não dá poder para criar tarifas amplas como as aplicadas desde abril de 2025.
Na prática, a decisão derruba as chamadas tarifas recíprocas de 10% e também sobretaxas de até 40% aplicadas a diversos produtos brasileiros. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 15 bilhões de dólares em exportações brasileiras podem ser beneficiados. Desse total, 6 bilhões e 200 milhões de dólares estavam sujeitos a tarifas geral de 10%. Outros 8,9 bilhões sofriam sobretaxas de 40%. Entre os produtos afetados estavam máquinas e equipamentos, calçados, café solúvel e alimentos processados. Com as sobretaxas, as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 6,6% em 2025, somando quase 38 bilhões de dólares. Já as importações de produtos americanos cresceram mais de 11%, ampliando o déficit brasileiro para 7 bilhões e meio de dólares na balança bilateral. Para o Brasil, a decisão da Corte representa alívio imediato para parte importante das exportações, mas o cenário ainda depende dos próximos passos da Casa Branca. Por enquanto, a situação é de cautela e negociação. Já estava tendo uma redução, fruto das conversas do presidente Lula com o presidente Trump e da participação da iniciativa privada. O tarifaço 10 mais 40, que estava onerando 37% da exportação brasileira para os Estados Unidos, foi reduzido para 35%, 33%, caiu para 22%. Mas nós ainda tínhamos 22% da exportação onerada com o tarifaço. Então isso abre uma oportunidade ótima para maior complementariedade econômica, ganha-ganha, investimentos recíprocos. Mesmo com a decisão da Corte, nem todas as tarifas caem automaticamente. As taxas sobre aço e alumínio continuam em vigor. Elas foram aplicadas com base na seção 232 da Lei de Expansão Comercial por motivo de segurança nacional. Hoje, esses produtos enfrentam alíquotas que chegaram a 50%. Após a decisão da Corte, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma nova taxa global de 10%. Então a gente tem que aguardar esta publicação e os desdobramentos jurídicos de muitas dúvidas que existem, mas que vão sendo esclarecidas no desdobramento do processo. As conversas estavam ocorrendo, elas continuarão, né? Diálogo e negociação. E o Brasil caminhou bem nesse período e entendo que nós vamos poder avançar ainda mais. A safra 2025 do tomate registrou um total de 4,7 milhões de toneladas produzidas, ficando entre uma das maiores da série histórica do fruto. Dados do IBGE mostram que a área plantada no ano passado aumentou 21% em relação a 2022, indo de 52,3 para 63,3 mil hectares. A produtividade também teve aumento no período, de 71 para 74 quilos por hectare. A produção brasileira de tomate tem crescido de forma consistente nos últimos anos, consolidando o país entre os 10 principais produtores de tomate do mundo. Segundo dados do IBGE, entre 2022 e 2025, a produção saltou de 3,7 para 4,7 milhões de toneladas. A safra de 2025 foi uma das maiores da série histórica, superando recordes de 2011 e atingindo os patamares de 2024. Isso se deve ao aumento da área plantada, que cresce em torno de 20% em relação a 2022, e também a importantes ganhos de produtividade, que saltam de 71 para 74 toneladas por hectare no período. No entanto, o cenário para 2026 é mais desafiador. Clima úmido, temperaturas elevadas favorecem a incidência de doenças fúngicas e bacterianas, que comprometem diretamente a produtividade e a qualidade da produção. Frutos manchados, maior nível de descarte e menor oferta de tomate com um padrão comercial. Diante desse contexto, o manejo fitossanitário, que já faz parte da rotina do produtor, deve ser muito mais criterioso. Monitoramento constante das lavouras, manejo preventivo preferencialmente, rotação de princípios ativos, respeito entre os intervalos de aplicação.
Todas essas são ferramentas essenciais para a manutenção da melhor qualidade e sanidade da lavoura. Além disso, escolha de porta-enxerto, escolha de variedades resistentes, todas essas ferramentas auxiliam para que, mesmo em cenários adversos, a produtividade e a qualidade da produção sejam satisfatórias e isso tenha uma colheita de fato produtiva e rentável. Até porque um cenário mais desafiador no campo, embora eleve o custo da produção, também diminui a oferta e, com isso, aumenta o preço da caixa de tomate. O levantamento do CPEA já aponta que o preço do tomate longa-vida já estabilizou nos Ceasas, tanto de São Paulo quanto de Belo Horizonte, e teve um aumento de 34% no Rio de Janeiro, chegando até R$ 134 a caixa, e 11% no Ceasa de Campinas. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, o preço do tomate deve sofrer uma alta de até 7% ao longo de 2026. A produção de tomate do Brasil está concentrada em 4 estados principais: Goiás, ocupando o primeiro lugar, São Paulo e Minas Gerais, e o Paraná, ocupando o 4º lugar. Aproximadamente 60% da produção é destinada ao consumo in natura, que é o tomate de mesa, e 40% do tomate é destinado para a produção industrial. No cenário mundial, os maiores produtores são China e Índia e países da União Europeia. O tomate ele tem uma importância, uma relevância estratégica e econômica muito grande. Ele movimentou, em 2025, em torno de 217 bilhões de dólares, e estima-se que esse valor vai chegar em aproximadamente 274 bilhões em 2030. Ou seja, é uma atividade com uma importância econômica a nível mundial muito relevante, mas não só isso, ele também é uma produção extremamente relevante para a alimentação humana nos próximos anos. A utilização de bebedouros com bico em sistemas de criação de bezerros em grupos evita a prática de mamada cruzada, que compromete a sanidade do rebanho. A constatação é de pesquisa desenvolvida na Embrapa. Dentro do nosso sistema, que é um sistema coletivo, a gente tem como grande problema a questão da mamada cruzada, que é quando um animal tenta mamar no outro. Por quê? Porque eles têm esse reflexo de sucção nesse período, esse período inicial da vida. Então, a ideia foi trazer para dentro do sistema alguma forma onde ele pudesse ingerir em bicos, então ter esse estímulo da mamada em algum componente dentro do sistema. Esse componente que a gente escolheu foi o bebedouro. Um resultado que foi muito importante que a gente encontrou foi que os animais que tinham o bico, eles acabaram fazendo menos mamada cruzada. Então, os animais que não tinham o bico à disposição, eles mamavam em torno de 9 vezes por dia, tentavam mamar em outro animal. E os animais que tinham o bico à disposição, eles tiveram esse estímulo de ter esse comportamento em torno de 5 vezes por dia. Então, reduziu quase que pela metade esse estímulo. E outra coisa que a gente verificou que é muito importante dentro desse sistema são os locais de mamada. Então, quando os animais tinham o bico à disposição, o local onde eles mais procuraram mamar em outros animais era orelha. E os animais que não tinham o bico à disposição, eles tentavam mamar em locais que é parecido onde a vaca produz leite. Então, seria na região abdominal do outro animal. Então, virilha, parte de umbigo. Então, esse foi um ganho muito grande porque reduz a questão de problemas relacionados à infecção por mamada cruzada. Então, o umbigo no bezerro muito pequeno ainda é um canal aberto. Então, quando mama, então pode estimular, pode machucar, pode infeccionar esse umbigo. Questão de glândula mamária, quando a gente fala em fêmea, pode trazer até perda da glândula mamária pelo grande estímulo de sucção. Dentro do nosso sistema, que é um sistema de produção de bezerro a pasto, então os animais ficam no sistema coletivo a pasto, a gente quis trazer mais enriquecimento ao ambiente. Então a nossa ideia foi ver se a gente agregasse os bicos, que já é usado em alguns casos de forma bico seco, então só o bico para o animal, dentro do sistema como um todo, se a gente ia reduzir
a questão da mamada cruzada. Mas ao invés do bico seco, a gente resolveu fornecer água, que é uma forma de ingestão do animal. Então a gente queria melhorar um comportamento natural dele com a sucção. O ano passado foi positivo para o setor de genética bovina no Brasil. Dados do recém-lançado Index Asbia 2025 apontam que a entrada total de doses no mercado avançou 15,57% em relação a 2024, com um montante que passa das 30 milhões e 372 mil doses. O ano também registrou recorde na exportação do sêmen brasileiro, com crescimento registrado na casa dos 34%. Na pecuária de corte, o avanço foi de 29%, com 598.718 doses. Já em aptidão leiteira, o aumento foi de 41%, totalizando 519.616 doses embarcadas. Se a gente olhar, claro, até o final de 2025, alguns consultores, não, o ciclo está virando, né? Ele vai virar, mas não virou ainda, mas se você pegar os números, tanto, claro, percentuais ainda altos de fêmeas, mas já diminuindo, né? Se a gente pegar hoje em safra, em plena safra do mercado do boi gordo, mas tendo já negócios a 350, né? Firmes de balcão, o preço de vaca, de arroba de vaca em plena safra também aumentando também, né? E o preço do bezerro nos últimos 6 meses, né? Isso significa que o que esse efeito tem do ciclo virou? Que precisa produzir mais carne do que tem hoje no mercado. Para produzir carne, tem que ter um bezerro. E para produzir um bezerro, tem que ter uma vaca prenha, né? Então isso já aconteceu, mas numa velocidade um pouco menor no ano de 2025. O mercado de 2025 de gado de corte cresceu 8%, cresceu 1,4 milhões de doses, a gente quase beirou as 19 milhões de doses de gado de corte. Mas agora, no ano de 2026, 2027, com certeza isso vai se acelerar. A gente, como Asbia, não tem nenhuma dúvida que esse crescimento vão ser de 2 dígitos, né? E a gente já viu historicamente esse mercado crescer 2,4 milhões de doses num ano, no ciclo anterior, de um ano para o outro. Então, para a gente não é nada assustador falar de um potencial agora de um aumento entre 2,5 milhões a 3 milhões de doses de gado de corte nesse ano 2026. Falando um pouquinho do leite, esse crescimento foi de mais de 10%, né? O que isso significou para o mercado? E trazendo também corte para essa conversa, quais as raças que vocês destacam nesse índice para chegar nessas porcentagens tão altas? Então, continuando um pouco no corte, fechando, né, o crescimento de 2025 ele foi bastante amparado, digamos, pelo aumento do uso da genética europeia. Né? Claro que dentro delas, né, a gente sabe, o Angus é a maior, assim como também na genética tropical o Nelore é a principal, mas de modo geral todas as raças europeias cresceram mais no ano de 2025, na média uma raça mais ou outra, mas na casa dos 30%. Isso também reflexo de um mercado maior, o consumidor pagando mais, né, pela carne, então também investindo mais, e o consumidor e a indústria buscando animal de uma carne de um animal F1. Isso com certeza vai continuar no ano de 2026 e 2027. Voltando para o leite, não que assustou, mas os números mostraram resultados talvez diferentes do que se esperava no mercado, ou vinha na verdade mostrando mês a mês. O mercado do leite foi muito desafiador no ano de 2025, com preços pagos ao produtor caindo no segundo semestre, né, ainda começando caindo esse ano, agora começando a dar uma estabilizada e o cenário de curto prazo um pouco melhor de preço de leite ao produtor, mas mesmo nesse cenário, o mercado de leite, como você falou, cresceu. 2025 cresceu 2 dígitos, cresceu 10%, foram quase 600 mil doses a mais, né? Fechando 2025 com 5,9 milhões de doses de leite. E aqui está muito claro para a gente. Primeiro, é o produtor de leite definitivamente profissionalizado. E entendeu que a genética não é um custo, ele é imprescindível para ele ter uma pecuária de leite rentável ou não rentável. Ele está no jogo ou não está no jogo. E o segundo que foi importante, né, que também corrobora essa afirmação da Asbia, né, é que se você olhar o uso da genética sexada, que produz cerca de 90% de fêmeas, cresceu mais de 30%. No ano de 2005, quase fechamos com 1,5 milhão de doses de genética sexada, versus no ano de 2024 de 1,1 milhão. Né? Então, isso também é o produtor acelerando o investimento e o progresso genético na sua fazenda. Porque de vez ele fazer a seleção genética, do progresso genético só pelo touro, ele também está falando, eu quero que tenha uma bezerra de reposição, vai ser a minha futura vaca de leite, filha do melhor touro, mas com a melhor vaca da minha fazenda. Porque antes, quando inseminava a genética convencional, com a melhor vaca, 50% das chances nascia um macho, 50% das chances nascia a fêmea. Agora ele sabe que 90% vai virar fêmea. Então isso mostra realmente que ele incorporou a genética, que a gente chama no seu plano genético, e na rentabilidade da fazenda.
A Agco lançou uma campanha para reforçar a segurança no ambiente de trabalho. A iniciativa busca humanizar os protocolos de segurança e apresenta depoimentos de colaboradores de diferentes áreas sobre a importância de atenção constante aos detalhes no dia a dia. Segurança é quando eu permito ser cuidado pelo colega e aonde eu cuido do colega também, para que as coisas aconteçam tudo na hora certa, com cuidado, das movimentação. Segurança é eu permitir ser cuidado e eu cuidar do colega. Cuidar do outro, analisar quando eu vou fazer uma atividade, se não estou me colocando em risco ou colocando o risco de alguma pessoa. E ter sempre analisar o que pode ser feito. Quando eu preciso, eu faço para e pense, faço as atividades com todos os EPI, para ter condições para não me machucar, para não causar nenhum dano, nada. Usando os EPIs, fazendo as atividades, orientando o pessoal para fazer as atividades certas, passando nas faixas de pedestre. Costumam observar, olhar, pensar antes de executar a atividade, respeitando as regras da empresa. EPI, na minha atividade, ajuda, né, ter cuidado com os olhos, com os óculos, a mesma coisa com a minha audição. Protetor também, com o boné. Protege todo o corpo, as mãos, as luvas, avental, protetor auricular. Posso estar me expondo a vários riscos durante a minha atividade e esses EPIs são muito importantes para que não ocorra nenhum acidente. Pessoal, a gente sabe que a família é importante e a gente se cuida para eles, tá? É a nossa razão e a gente se cuida para eles. Então é importante a gente sempre seguir tudo aquilo que a gente preza, né? Para nós a segurança é um valor. Vocês escutam a gente falar todos os dias. A gente fala todos os dias sobre isso e é todos os dias para eles. É todos os dias por eles também, né? Mãe, vai que tu te cuida. Oi, papai, por que você se cuida? Porque eu tenho que estar bem para mim poder chegar em casa sempre bem para brincar com você, minha linda. O boné, meu Deus, é muito bonitinho. Vou estar usando o EPIs, o óculos, o boné de segurança. Eu vou chegar bem em casa e brincar com o Augusto, né? Para poder chegar em casa seguro, para a Agatha ter o pai intacto em casa, poder brincar, fazer todas as brincadeiras, andar de bicicleta. O papai cuida bastante, usa as EPIs, tem que seguir as regras da empresa para não fazer dodói na mão, nem no pé, também tem na cabeça, ó. Aqui também para não ficar fazendo barulho. Daí o papai chega em segurança em casa, né? Aí o pai chega em casa e ganha um abraço. Como é que é um abraço? Assim, que delícia! Outro abraço. Abraço. Aê! A terceira reestimativa da safra de laranja 2025-2026 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, divulgada pelo Fundicitrus, indica a produção de 292 milhões de caixas. A redução da produção em relação à reestimativa de dezembro e à estimativa de maio se deve à diminuição do tamanho médio das laranjas de 3 variedades tardias. A nova reestimativa da safra de laranja de São Paulo e Triângulo Mineiro aponta uma produção de 292 milhões de caixas. Esse número é 0,7% menor do que a reestimativa de dezembro e 7% menor do que a estimativa inicial de maio do ano passado. Isso porque
houve um reajuste no peso das variedades tardias. A Valência, a Folha Murcha e a Natal tiveram seus pesos reajustados para baixo, isso devido às condições climáticas. De maio a janeiro, segundo os dados do Climatempo, nós tivemos 10% a menos de chuva no cinturão citrícola quando se compara com a média histórica. Algumas regiões, como o Norte e Triângulo Mineiro, tiveram 30% a menos de chuvas. A taxa de queda se mantém em 23%, isso porque o greening tem a sua severidade aumentada. Essa é a maior taxa de queda em 11 anos que a pesquisa de estimativa de safra é feita. No dia 10 de abril será anunciado o número final da safra, o encerramento da safra. O governo revogou o decreto que incluía hidrovias na Amazônia dentro do programa de concessões. A decisão foi anunciada após um processo de escuta dos indígenas da região, que apontaram impactos para as comunidades e para o modo de vida das populações originárias. Quero anunciar para vocês a decisão de revogar o decreto 12.600 relativo ao Rio Tapajós, Tocantins e Madeira, que foi feito pelo governo federal em agosto do ano passado, a partir da escuta que nós fizemos dos povos indígenas. Os povos indígenas vêm de uma manifestação de mais de 30 dias questionando o decreto, apontando os efeitos que poderiam ter para suas comunidades, também para quilombolas e ribeirinhas. A Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério dos Povos Indígenas tem feito o diálogo nesse período e após um processo de discussão dentro do governo que ouviu várias posições, hoje se firmou a decisão pela revogação do decreto 12.600. As exportações de aves e suínos começaram positivamente o ano de 2026, registrando volumes maiores do que em janeiro do ano passado. Em aves, o aumento foi de 3,6%, totalizando 459 mil toneladas exportadas. A receita cambial também chamou a atenção. O resultado chegou a 874 milhões de dólares, recorde para o mês. As exportações de aves e suíno começaram muito bem o ano de 2026. Fizemos volumes maiores do que o mesmo período do ano de 2025. Quando falamos em aves, o aumento foi de 3,6%, atingindo 459 mil toneladas exportadas e um crescimento também em receita cambial. São mais de 874 milhões de dólares com 5,8% de crescimento. São números que foram puxados pelo Emirados Árabes Unidos, com 44,3 mil toneladas, crescimento de 14%, mas não só os Emirados, também crescemos na África do Sul, crescemos no Japão, Europa, Filipinas, vários mercados, Coreia do Sul também, embora a gente tenha caído. Na China, as exportações, o crescimento no geral foi positivo e a gente atinge uma média maior do que foi a média do ano de 2025. Isso indica que o ano deve começar muito positivo para as exportações de aves. Não é diferente no caso de suínos. Foram 116,3 mil toneladas exportadas, crescimento de 9,7% com relação ao mesmo período do ano passado. E nas receitas, mais impressionante ainda, um crescimento de 13,6%, fazendo 270 milhões de dólares exportados em carne suína no mês de janeiro de 26. As Filipinas, naturalmente, foram o maior destino das exportações de carne suína. 37,4 mil toneladas, crescimento impressionante de 91% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Mas não só Filipinas, Japão, Hong Kong, Chile, Singapura, Uruguai cresceram também em suas importações, mesmo também que no caso igual ao caso do frango, as importações da China, que eram um dos grandes compradores, tenham caído 58%. As exportações suínas ficaram muito próximas da média de exportação do primeiro semestre do ano passado, que foram 120 mil toneladas, e essas 116 superiores, repito, 9,7% a janeiro de 2025, elas já demonstram também que o mercado está puxado, ele está demandado e deve sim, junto com uma disponibilidade de mercado interno, tanto de aves como de carne suína, e exportações bem demandadas, levar uma rentabilidade positiva no primeiro trimestre das empresas, especialmente no caso de aves, quando as disponibilidades de mercado interno estão entre as casas de 800 mil toneladas e 850 mil toneladas de disponibilidade para o mercado interno, mesmo os números parecidos com a disponibilidade que tinha lá em 2021, 2022, 2023, nos anos anteriores,
a gente vê que tem equilíbrio. Uma produtora rural e artesã vem criando papéis a partir do tronco de bananeira. A mudança de vida surgiu da observação da natureza e da crença que é necessário buscar um sentido mais profundo no que se faz. Aqui na chácara a gente planta no sistema agroflorestal e das plantas que eu cultivo, eu aproveito, por exemplo, o tronco da bananeira, né, e transformo em papel. Quando eu não transformo em papel, eu uso o tronco da bananeira para adubar a terra. E aqui a gente cultiva de tudo, né, como é um sistema agroflorestal, então tem mandioca, banana, tem frutíferas, ervas medicinais, hortaliças. Na realidade, eu trabalhava em escritório, mas comigo aconteceu assim. Chega um tempo na vida da gente que a gente começa a se perguntar se aquilo que a gente está fazendo é realmente o que a gente tem que fazer na vida. Porque eu acredito que todas as pessoas têm uma semente para realizar. E eu estava achando que aquele trabalho meu no escritório ainda não era a semente que eu tinha que realizar. Né? Como uma flor se torna uma flor, qual que era a semente minha para o mundo? Eu tive um sonho que eu ensinava crianças a fazerem papel reciclado. E eu não sabia nada sobre isso. Aí eu comecei a pesquisar, isso foi em 2004, e aí eu consegui um curso no Museu Vivo da Memória Candanga, que ia se iniciar em agosto, e eu fiz o curso de agosto a dezembro de 2004, e a partir daí só com isso que eu trabalho. A bananeira, ela não rende muito, porque a bananeira ela tem muita água. Então, quando você cozinha, né, assim, a gente vê aquele tronco enorme, mas quando a gente corta e cozinha, diminui muito. Então, por exemplo, um tronco de bananeira, se for no papel 70 por 1 metro, não daria para eu começar a fazer, porque eu tenho que fazer a cama da banheira, então eu sempre cozinho mais de um. Mas um tronco de bananeira, já com a banheira pronta, daria umas 3 folhas grandes, 70 por 1 metro. Eu planto, eu tenho uma mini agrofloresta. Semana passada a gente aumentou a área de plantio de bananeiras. E quando eu não tinha, meus vizinhos me davam. Eles iam lá em casa levar. Eu sempre observo o ciclo de vida da bananeira. Eu nunca corto o tronco da bananeira antes dela produzir o cacho. Então, depois que ela produz o cacho, a gente tem que cortar para que ela possa produzir uma nova planta, né, que sai dali do tronco dela. Então, depois que ela produz o cacho, eu corto o tronco da bananeira, corto em pedacinhos pequenos, ponho para cozinhar. Isso leva umas 3 horas de cozimento. E aí eu deixo esfriar, ele vira uma polpa, né? E eu lavo, bato num liquidificador e como em umas telas e deixo na secagem natural. É um processo demorado, você tem que ter paciência, você tem que ter um espaço, conexão, tem que gostar mesmo. Com papel é possível fazer luminárias, agendas, bloco de notas, convites. Ele imprime muito bem, ele passa muito bem na impressora. Assim, é infinidade de coisas, porque é como se fosse um papel normal. Tudo que se faz com papel normal faz com papel de fibra. Só que o papel de fibra pura de bananeira, ele é raro, né? Não é igual um papel que você vai numa papelaria e compra a resma. É um papel que poucas pessoas fazem. Esse papel aqui, eu coloquei a flor da hortênsia. Você pode usar qualquer coisa que a sua criatividade permitir, que você queira experimentar. Não ficar preso no que todo mundo já faz. Você pode usar... Aqui eu usei flor de hortênsia, mas você pode usar flor de buganvília, você pode usar casca de cebola, palha de alho. Tudo que eu vejo aqui na minha chácara, eu vou testando. O tronco da bananeira prata sai um papel de uma cor. O tronco da bananeira roxa sai um papel de outra cor. Outra coisa que influencia é a época da seca, por exemplo, que as plantas estão com menor quantidade de água no tronco, o papel vai ficar mais escuro. Se ela estiver muito hidratada, o papel fica mais clarinho.
Então a gente observa na natureza que tudo está ligado com tudo, não tem separação. Os cafés vencedores do concurso promovido pela Emater Minas acabam de chegar às gôndolas dos supermercados. A iniciativa é promover a qualidade dos cafés especiais e criar novos canais de comercialização para pequenos produtores. Cafés que carregam história do grão à embalagem. A mais nova edição da linha Cafés Campeões da rede de supermercado Verde Mar chegou às gôndolas da capital nesta semana. Pelo 8º ano consecutivo, os grãos que alcançaram premiação na mais recente edição do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés, promovido pela Emater Minas, ganharam embalagens personalizadas, que contam um pouquinho da trajetória dos produtores familiares mineiros que fizeram história na produção de cafés especiais. Eu passei e vi o café ali, sabe? E eu falei, meu Deus, olha, o café tá aqui. Aí a gente parou, filmou, lemos o rótulo, tudo, e a gente sentiu-se muito importante, sabe? Quando você fala, puxa, que bacana você ser uma produtora de café, e uma produtora de café reconhecida por estar fazendo o melhor café do mundo. O lançamento oficial da nova linha de cafés campeões aconteceu em uma das unidades do supermercado Verde Mar, em Belo Horizonte. Além dos produtores, que são as grandes estrelas da cerimônia, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também prestigiou o evento e destacou a força do café mineiro como um ativo estratégico da economia do estado e vitrine da qualidade reconhecida dentro e fora do país. Nós temos dado todo o apoio que é possível ao produtor de café, tanto é que nesses últimos anos a produção cresceu e principalmente, mais do que a produção, a qualidade do produto. E o concurso da Emater tem sido um grande impulsionador, porque com um café de qualidade o produtor acaba saindo fora da questão do preço commodity, que passa a ter um preço muito superior, e um trabalho como realizado pelo Verde Mar comprova isso, onde ele paga um múltiplo para esses melhores cafés. O jovem de 25 anos, João Pedro Emerick Ramos, de Alto Jequitibá, na região das Matas de Minas, se sagrou o grande campeão da competição e alcançou a maior nota da história do concurso, 92,3 pontos. Agora, o melhor café do estado chega às mãos do consumidor com a foto do produtor, selo de campeão e uma qualidade que agrada até os paladares mais exigentes. Ver minha foto, ver minha história é muito gratificante, né? Ter o reconhecimento do trabalho aí no supermercado Verde Mar, né? Junto com a Emater, em parceria com a Emater, aí tá vendendo esse café grande campeão do estado. Desde que eu ganhei essa premiação de melhor café do estado, muita coisa mudou, né? Fiquei mais famoso, pessoal, todo mundo me dando os parabéns, e ganhei um outdoor lá junto com a Emater, com o município e com o Cicobi, né? Em parceria do Cicobi. Na entrada da cidade lá é muito gratificante ver o trabalho da gente ser reconhecido assim, e graças a Deus está vendendo bastante. O concurso de qualidade realizado pela Emater Minas é uma ferramenta de assistência técnica e extensão rural. Por meio da iniciativa, a empresa mineira auxilia na melhoria contínua dos grãos e no fortalecimento do Parque Cafeeiro Mineiro. Todo o nosso concurso de qualidade da Emater passa por um crivo de uma comissão avaliadora, que são especialistas, são certificados, que fazem uma análise de diversos atributos e características, que vira um checklist que cada produtor recebendo esse feedback pode aplicar melhorias na sua produção, no seu pós-colheita, em todo o seu processo, para que tenha um incremento da qualidade contínua. Além do troféu e do reconhecimento adquirido pelos vencedores, a parceria com a rede de supermercado, firmada desde 2018, garante acesso direto ao mercado consumidor e agrega valor comercial aos lotes premiados, com pagamento que pode chegar até R$ 6.000 por saca, 3 vezes mais do que os preços praticados no mercado convencional. Essa parceria do Verde Mar com a Emater, ela facilita esses cafés
chegarem na xícara do consumidor final. Este é um sonho que a agricultura familiar tinha, de chegar à mesa dos mineiros. E o Verde Mar está proporcionando isso agora. Os cafés campeões já estão à venda nas unidades da rede supermercadista em versões torrado em grãos, torrado e moído para filtro ou expresso. Também podem ser adquiridos pelo site loja.verdemaratévocê.com.br. Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Nós estamos sempre postando novidades e hoje vamos falar de silagem de capim, estratégia de conservação e alta performance na pecuária. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o Luciano Lara, ele que é engenheiro agrônomo aqui na matriz do Grupo Matsuda. Luciano, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, Suelen, e um bom dia a todos. O que caracteriza a silagem de capim, Luciano, e quais são as suas principais vantagens em relação às outras forragens? Olha, no geral, a gente tem, de uma forma geral, vamos dizer assim, a planta forrageira que mais representa, que mais usada para fazer silagem é milho, né? Então você tem ali como se fosse um parâmetro. Depois você tem sorgo, girassol também, faz pouco. Depois você pula aí para essas, né, que é o assunto que a gente vai tratar agora, sobre as forrageiras, né? Então você tem plantas que, diferente do milho, todo ano é uma planta anual, né? Ela cresceu, produziu a espiga, cortou, fez a silagem. No outro ano você tem que implantar novamente, preparar solo, comprar semente e implantar novamente. Então a época de se trabalhar uma silagem de capim é agora, é a época das águas. Você tem, aí é que entra uma questão da janela de plantio, né? Você tem a questão de você fazer o preparo todo ano nessas outras culturas anuais e a forrageira, de forma geral, você vai implantar uma vez e vai fazer silagem, ou vai cortar, ou vai fazer o pastejo durante vários anos. E isso vai depender do manejo de condução desse pasto que você tem, ou dessa área de capineira, né, que vai ser usada para cortar. Então, na sua primeira pergunta, você coloca essa questão de qual que é essa diferença ou essa vantagem em relação, né, que a forrageira, a gramínea, oferece. É justamente isso, você implanta uma vez e você vai ter durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, às vezes até 10 anos, né, uma área propícia para você fazer o corte. Vai depender, lógico, que o produtor vai ter que analisar se ele vai ter que fazer uma reforma dessa área ou não. E isso vai ser específico de cada propriedade e do manejo, né, porque ela é uma planta perene. Estabeleceu ali, a gente consegue manter ela de acordo com o manejo que a gente for oferecer ali para os animais, né? Então isso acaba reduzindo muito o custo, porque você, nas outras culturas anuais, todo ano o produtor tem que preparar o solo, comprar a semente e fazer, né, o cultivo desde o início. Tá certo. Quais são as espécies ou cultivares de capim mais indicadas para a produção de silagem de qualidade, Luciano? Olha, na parte do capim, né, a gente tem primeiro que se busca, né, o ideal é o produtor buscar aqueles capins que têm uma alta produção por área, né. Vou dar um exemplo bem assim discrepante. Se você pegar uma braquiária umidícola ou uma braquiária decumbens, você vai produzir lá ao longo do ano, então em vários cortes, em torno de 12, 11, 13, dependendo mais uma vez do manejo, toneladas de matéria seca por hectare. Se você pega um capim elefante, você vai, né, produzir aí quase 10 vezes mais, dependendo, né, do manejo que você faça, né. Então, não se recomenda fazer a implantação de uma área para fazer silagem de uma braquiária decumbens, uma braquiária umidícola, né, além você ter uma restrição um pouco maior com relação à qualidade nutricional, principalmente que vai impactar bastante no custo é o volume de matéria seca produzida. Então, a gente passa capim elefante, penicetum, né? Se você pega pânico, você vai pegar lá paredão, você vai pegar mombaça.
Você vai pegar lá algumas braquiárias, né? Braquiária brisanta, que vai ter esse potencial de produção maior, que vai ser MG5 Vitória, que vai ser o MG19 Oasis, né? Marandu, né? Outras forrageiras. O que o produtor tem que buscar é assim, a maior produção, né? Num primeiro momento, a produção de matéria seca. Eu falo no primeiro momento porque muitas vezes o produtor vai focar no volume de massa, né? Dependendo do que ele vai usar, para que ele vai usar essa silagem, né? E também tem aquela questão da qualidade daquele material que você vai produzir. Então, muitas vezes isso vai depender da estratégia do produtor, do tipo de produção que ele tem, se ele tem material lá, gado, que vai produzir 30, 40 litros, ou se vai produzir 15, 20 litros, né? Então, isso pode ser trabalhado, né, para atender, né, porque esse alimento, né, vai ser usado na composição de uma ração que vai fazer parte ali, né, da dieta desses animais. Estimativas da Conab apontam que a safra brasileira de cana-de-açúcar deve atingir as 666,8 milhões de toneladas produzidas. Responsável por mais de 50% dessa produção, o estado de São Paulo tem se destacado cada vez mais no setor. E para que os produtores de todo o Brasil extraiam o melhor dessa cultura, é preciso ter a atenção redobrada desde o plantio até a colheita. Esse momento que nós estamos do Coplacampo é um momento super importante, pois ele antecede o início de safra da cultura da cana-de-açúcar. E é nesse momento que os produtores, as usinas, começam a prestar mais atenção e iniciar o seu manejo no canavial. Essa safra, uma safra que tende a ter uma produtividade maior do que o ano passado, as expectativas, né, das consultorias mostram que tende a ser uma safra maior que o ano passado em produtividade. Então é um momento que eu vou começar a prestar atenção em alguns pontos, principalmente qualidade desse meu canavial, tá? Plantas daninhas, vou olhar também no momento florescimento, isoporização. É um momento que a gente começa a ter mais atenção para esses produtos. Nós temos que ter atenção, se formos pensar em um herbicida que tenha flexibilidade, que você vai ter um controle satisfatório, que ele possa ser seletivo para a cultura de cana-de-açúcar. Nós vamos ter que usar maturadores para melhorar a minha qualidade, o meu ATR nesse início de safra. Eu vou ter que me atentar também para a broca. Eu estou saindo do período úmido, entrando no período seco. Eu ainda vou ter um momento de atenção muito grande para a broca. Vou ter que me atentar a florescimento do canavial, a isoporização. Então vocês podem ver que é um momento que a gente vai ter que olhar para várias situações no canavial. E é super importante nós estarmos aqui no Coplacampo, pois nós, como Corteva, podemos mostrar para o produtor, para as usinas, todas as ferramentas que ele vai utilizar e que vão auxiliar no manejo nesse início de safra, no meio e no fim. É super importante eu iniciar a safra da melhor maneira possível, porque se eu já inicio ela um pouco ruim, para recuperar depois é complexo. Um vídeo do Senar mostra a importância da higienização dos sistemas de irrigação em cultivos de hidroponia. Já aconteceu das suas plantas murcharem do nada, as raízes ficarem escuras ou até mesmo o sistema hidropônico ficar com aquele mau cheiro? Pois é, isso pode ter a ver com a falta de higienização dos perfis. Não entendeu ainda? Então vem comigo que eu vou te explicar. Hoje estamos nessa propriedade que é assistida pelo Senar, onde os produtores realizam cultivos de hortaliças em sistema de cultivo convencional e sistema hidropônico. Essa propriedade, ela abastece basicamente todos os mercados aqui da região de Quirinópolis e também participa de feiras. Esse espaço de produção que eu vou te mostrar a importância e como fazer a higienização de perfis do sistema hidropônico. O uso contínuo dos canais de hidroponia pode se acumular restos de raízes, algas e também um biofilme de nutrientes. Esse lixinho invisível pode ser um ambiente perfeito e propício para o desenvolvimento de fungos, como Fusarium, pítio e também bactérias que podem atacar mudas das plantas. Quando você higieniza os perfis, você quebra o ciclo desses patógenos, fazendo com que a solução nutritiva circule de forma limpa e segura.
Essa limpeza deve estar inserida no seu calendário de manejo. Você deve realizar a cada final de ciclo da cultura. Também deve ser feito no caso de aparecimento de fungos ou algas e também ser inspecionado uma vez por semana. Assim, você vai estar garantindo que o seu ciclo se inicie sem risco e limpo. Primeiro, você vai utilizar o detergente neutro. Ele vai ajudar a remover as sujeiras grossas e gorduras. Sem ele, o desinfetante não vai fazer efeito. Segundo produto que você vai utilizar, hipoclorito de sódio. Ele vai auxiliar na hora de matar fungos, bactérias e algas. Terceiro produto que você vai precisar, peróxido de hidrogênio. Essa é uma opção muito eficiente, pois ele vai destruir biofilmes sem deixar resíduos químicos. Quarto e último, porém não menos importante, você vai precisar utilizar escovas e esponjas, pois elas vão te auxiliar na remoção de sujeiras mais resistentes. Retire todas as plantas e raízes. Esse material em decomposição serve de alimento para fungos e bactérias. Com o sistema vazio, lave com detergente neutro e escove bem. Isso elimina a sujeira grossa e abre caminho para a desinfecção. Agora, chegou a etapa da desinfecção. E aqui você tem duas opções. Hipoclorito de sódio diluído a 200 ppm, circulando por 30 minutos, ou peróxido de hidrogênio a 1%, também por 30 minutos. Atenção, são alternativas, nunca juntas. Você escolhe um ou pode alternar entre eles em ciclos diferentes. Mas não acabou aqui ainda. Depois desse tempo, você precisa enxaguar muito bem com água limpa. Por quê? O hipoclorito pode deixar resíduos de cloro que queimam as raízes. O peróxido, se não for bem enxaguado, ainda pode oxidar novas mudas. Então lembra, só depois de enxaguar o sistema é que você pode repor a solução nutritiva e começar o próximo ciclo. Deixe os canais secarem naturalmente antes de reabastecer com a solução nutritiva. Produtor, higienizar os perfis da sua hidroponia não é perda de tempo, pois isso vai proporcionar com que as raízes sejam brancas, as suas plantas fiquem saudáveis. Além do mais, você vai manter a qualidade da sua água, vai reduzir os custos com controle de pragas e doenças e aumentar a sua produtividade. Então pense bem nesse manejo e coloque no seu calendário. A cidade de Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, foi palco para a 36ª abertura da colheita do arroz e grãos em terras baixas. Os desafios da produção de alimentos, a logística e o cenário da atual safra do arroz brasileiro foram alguns dos destaques discutidos durante o evento. Em função das dificuldades da cultura do arroz, o nosso produtor rural acabou optando por alguns manejos de menor custo. Com isso, hoje a gente está vendo no campo muitas lavouras que estão infestadas de plantas daninhas, lavouras que estão também prejudicadas com muitas doenças. Então, consecutivamente, teremos aí, com certeza, fora uma redução de plantio de área, uma redução também em produtividade. O cenário da cultura do arroz na safra 25-26 está passando por um momento de dificuldade devido à nossa comercialização do cereal. Porém, a BASF, sempre pensando na arrozicultura e no nosso produtor rural, traz aqui uma nova tecnologia de fungicida que vai melhorar o nosso patamar de produtividade do produtor rural. Em anos de dificuldade, temos que pensar em buscar mais produtividade. Esse nosso novo fungicida vai ajudar você, produtor rural, ter o melhor controle nas principais doenças e com isso a gente vai trazer uma maior rentabilidade. Esse ano, com a projeção de redução em torno de 8% versus o ano passado, o arroz, uma cultura estável e irrigada em quase sua totalidade aqui no estado, a gente tem essa estabilidade maior e a gente está observando o produtor bastante cauteloso em função do custo de produção, mas algo que a gente gostaria de deixar bem claro é que o fertilizante utilizado no Brasil, praticamente 90%, 80%, 90% ele vem de locais externos ao Brasil, é importado, por isso a gente precisa
Entre sair o fertilizante do seu local de origem até chegar aqui dá 3 meses. Então nós temos questões logísticas importantíssimas. Se o produtor demorar muito tempo para tomar a decisão do momento de compra, ele arrisca ficar sem fertilizante, como a gente já viu em alguns momentos. Por isso, a gente entende que apesar da relação de troca não estar abaixo de uma média histórica, é importante o produtor tomar as decisões de forma parcelada ao longo do tempo para mitigar esse risco. Essa relação de troca ela pode melhorar, mas também ela pode piorar bastante. Pensando nessa média, pensando nesse padrão, a gente recomenda esse parcelamento da compra. Vale salientar também que é importante o produto certo na hora certa. O produto caro é o produto errado e sendo aplicado na hora errada. O produto barato é o produto certo e sendo aplicado na hora certa. Nós aqui da Yara fazemos de tudo e buscamos trazer sempre a melhor qualidade, o produto mais eficiente para que o produtor utilize no momento correto. A qualidade do rebanho bovino brasileiro segue chamando a atenção dos mercados internacionais. Depois de abrir vários novos mercados em 2025, a projeção para este ano também é bastante otimista. O mundo está de olho na pecuária brasileira e não é de hoje. O Departamento Internacional da BCZ apresentou o balanço das ações realizadas pelo Brazilian Cattle no último ano. E os dados comprovam, cada vez mais países se interessam pela nossa genética. Os países estão buscando frequentemente a BCZ. O aporte de internacionais na Exposebu, em especial, tem crescido a cada ano, né? Eles têm aumentado muito, a gente tem casos, problemas bons para resolver, como uma superlotação, né, dentro do nosso salão internacional, que nos deixa muito contente. A apresentação foi acompanhada pelo presidente da BCZ, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, o diretor internacional Bento Mineiro e o representante da Apex Brasil, que destacou o protagonismo do agro nas exportações brasileiras. O mapa, desde 2023, abriu 527 mercados de exportação. Boa parte desse mercado de abertura também está ligado à pecuária nacional, então a gente está bastante otimista, porque isso significa, obviamente, que o mercado, uma vez aberto, habilitado, pode exportar produtos brasileiros para esses novos destinos, e a gente aumentou principalmente para a África, foram 22 mercados abertos. E aí tem outros mercados também em negociação. E é um ponto crucial para a nossa atividade, essas aberturas. E muito desse sucesso no mercado internacional se deve às ações do Brazilian Cattle. Tanto que o convênio com a Apex, renovado até 2027, saltou de 3 para 6 milhões de reais. Aumento de 66%. Somente no ano passado foram mais de 200 ações regulatórias, que inclui orientações, consultorias e principalmente abertura de novos mercados. 61 aberturas de 2023 até 2025, tendo 30 grandes aberturas em 2025, ou seja, 50% das aberturas que foram feitas nos últimos anos foi do ano passado. Isso mostra pra gente como que o resto do mundo está vendo o Brasil como um grande exportador de material genético e de melhoramento genético para os outros países. Crescimento também de empresas parceiras da BCZ. Em 2020 eram 54, atualmente são 129. E como os gringos não querem só genética, e sim todo um pacote tecnológico, as oportunidades estão abertas para todos os segmentos da cadeia. Quando nós fazemos um pool de empresa, nós agregamos valor para essas empresas, né? Fazemos isso mais forte, aumentamos a nossa presença e diversificamos o nosso portfólio. Então isso fica muito mais atraente para o investidor estrangeiro, né? A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente inaugurou a 4ª unidade da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, desta vez no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. A abertura fez parte das celebrações dos 20 anos da universidade e integra o projeto de requalificação do 2º maior parque da cidade. A Umapaz ela é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. Então ela é um órgão público voltado para a educação ambiental. Então, ela é um espaço em que as pessoas podem frequentar e, nesse espaço, terem conhecimento sobre educação ambiental, cultura de paz e a nossa relação com o meio ambiente. Ter espaços da Umapaz espalhados pela cidade de São Paulo é uma oportunidade da gente estar em contato com a população. Uma oportunidade da gente descentralizar as nossas atividades e chegar onde estão as pessoas. Então, ter novas unidades de educação ambiental é um grande ganho para a cidade de São Paulo. Quando a gente inaugura uma nova unidade, a gente está chegando mais perto das pessoas. E com isso, a gente está mudando a forma como as pessoas se relacionam com a nossa cidade. E não é só ter mais espaços em qualquer lugar. A gente precisa de espaços estratégicos para a educação ambiental. Ter uma unidade de educação ambiental no Parque do Carmo é muito estratégico,
Porque o Parque do Carmo é o segundo parque mais visitado da cidade de São Paulo. Ele só fica atrás do Parque Ibirapuera. A gente ter uma unidade de educação nesse parque que é tão visitado é uma oportunidade de levar a educação ambiental para mais pessoas, de engajar as pessoas daquele território da Zona Leste com a relação com aquele meio, com a cidade naquela região. A Umapaz, ela oferece atividades, cursos, oficinas gratuitas para toda a população. Então, ela é um espaço estratégico para engajar a sociedade. A gente forma professores, a gente forma conselheiros, a gente forma agentes públicos, a gente forma agentes do PAVES, que é o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, que é um programa da Secretaria Municipal de Saúde voltado para as questões da educação ambiental nas unidades básicas de saúde. Além da Umapaz ser um espaço de encontro, ela é um espaço de convivência. Ela é um espaço de fomento do diálogo. A gente não pode esquecer que a Umapaz ela é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. Então, nessa sociedade em que a gente tem tanta violência, né, numa cidade como São Paulo, uma grande cidade onde as pessoas entram em conflito, a gente ter um espaço que está fomentando a cultura de paz é essencial para melhorar o diálogo entre as pessoas e a relação das pessoas com as outras pessoas. Então, a gente não pode esquecer que as pessoas fazem parte do meio ambiente e que a hora que a gente fomenta esse diálogo entre as pessoas, a gente melhora a relação das pessoas entre elas e a relação delas com o meio ambiente. Então, investir em mais espaços como esse de educação ambiental espalhados pela cidade significa trabalhar para construir uma cidade mais humana, mais acolhedora, mais sustentável. Os efeitos do El Niño devem começar a se manifestar já a partir de maio e se intensificar ao longo do ano. Informações da Climatempo apontam para um fenômeno de consequências similares às de 2023, o que pode provocar temporais severos, mas também fortes e frequentes ondas de calor em diversas regiões do interior do Brasil. Será que o fenômeno El Niño vai impactar o padrão de circulação neste outono e inverno? O fenômeno El Niño, que é marcado pelas águas oceânicas do Pacífico Equatorial ligeiramente mais aquecidas. Isso acaba alterando todo o padrão de circulação da atmosfera e impactando não só no Brasil, como um globo. Além disso, a expectativa é de que este fenômeno El Niño se instale ao longo do segundo semestre de 2026. De acordo com a Agência Americana de Meteorologia, nós vamos passar por um breve período de neutralidade, com um viés mais frio, ao longo até do trimestre abril, maio, junho. Depois disso, as condições oceânicas começam a ficar mais aquecidas, impactando diretamente no padrão de circulação e, consequentemente, tendo um outono e um inverno mais quente do que foi no ano passado. Massas de ar frio avançaram no ano passado porque as características oceânicas eram diferentes. Nós tínhamos ali um processo neutro-frio que auxiliava na entrada dessas massas de ar frio sobre o sudeste e centro-oeste. Mas a expectativa deste ano é que as características fiquem neutro com um viés mais aquecido. E isso vai favorecer para mais períodos de calor do que de frio. Além disso, no segundo semestre de 2026, com a instalação do fenômeno El Niño, nós teremos sobre as áreas produtoras de soja e também laranja, cana-de-açúcar, a irregularidade da chuva e temperaturas mais elevadas quando nós temos este fenômeno instalado sobre o Pacífico Equatorial. Com o fim da estação de monta, o pecuarista inicia o descarte de matrizes após o diagnóstico de gestação, retirando fêmeas que não emprenharam ou falharam na reprodução, para otimizar o rebanho e reduzir a pressão sobre as pastagens. Considerando que anualmente é recomendado que o produtor faça a renovação de em torno de 20% do plantel de matrizes, alguns fatores devem ser considerados no momento de descartar essas matrizes. Entre os principais está se essa fêmea está vazia ali no último diagnóstico de gestação que a fazenda realiza, mas também pode ser considerada a idade dessa fêmea e também todo o histórico dessa fêmea ao longo dos anos da fazenda. Com base nisso, o produtor ele pode ter mais informações para que ele consiga realmente descartar aquelas fêmeas que são improdutivas. É fundamental que o produtor ele tenha um bom controle zootécnico, né, com as informações, e com isso ele tem ali possibilidade de tomar a melhor decisão e não descartar fêmeas que sejam produtivas. Uma vez definidas as fêmeas que serão descartadas, o produtor pode
usar alguns sistemas de alimentação, que pode ser confinamento, semi-confinamento ou suplementação à parte. O que vai definir qual sistema o produtor vai usar é alguns fatores, como por exemplo, se ele tem uma estrutura de confinamento, né, estrutura com baias, cocos, todo o sistema de água, a questão operacional, que é muito importante, né, a questão de vagões para fornecer a dieta para esses animais, tratores, né, e também se o produtor ele se antecipou e fez um estoque de volumoso, né, que geralmente é bastante usado aí nas dietas de confinamento. Mas também tem outras alternativas que são mais práticas, como por exemplo a terminação intensiva à pasto, que ela carece de menos investimento em estrutura, é uma forma mais simples de fornecer o concentrado desses animais, ou mesmo a terminação desses animais em sistemas de pastagem recebendo suplementação. O que é importante é que o produtor ele tenha isso definido e logo após ele definir essas fêmeas que serão descartadas, ele logo entrar com essas fêmeas no sistema para que essas fêmeas elas não fiquem muito tempo na fazenda. O descarte de matrizes improdutivas ou que já estão produzindo abaixo da média e a reposição de novilhos no plantel pode representar um importante avanço em termos produtivos e de rentabilidade na fazenda. Alguns fatores, alguns índices que podem melhorar são a taxa de prenhez, a quantidade de bezerros produzidos e a qualidade desses bezerros e também a redução do intervalo entre partos. E com isso o produtor ele ter aí uma maior quantidade de bezerros e ter uma melhor rentabilidade dentro do sistema de produção. Outro fator muito importante é que ao descartar esses animais produtivos, o produtor está liberando um espaço para outras categorias de animais, principalmente no período seco, que é onde tem aí o maior desafio devido à falta de pasto. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.